Oi, Carla. Vamos começar a correção do seu exercício S7. Bom, não vou abrir o pool agora, vou abrir depois. Como eu venho comentando, você não tem mais Ramoc, você deve refazer essas Ramocs. No exercício S7, nós estamos entrando na parte especificamente de custos dentro do projeto, certo? Para isso nós temos alguns modos para ver. Vamos começar com o 195. E você, por favor, anote o número 90, esse que eu escrevi aqui. Bom, vamos lá, 195 está aqui estimativa de custo. Bom, nesse modo nós podemos ver aqui alguns campos já de custo, né? Como por exemplo o cost, custo por hora extra, o custo planejado, que é o baseline cost. Deixa eu fazer isso aqui. Mas o interessante é que nós pedimos para que você inserisse pelo menos um custo fixo. Eu vejo que você inseriu aqui em todas as atividades. Nós não aconselhamos você usar esse custo fixo por causa de um problema na totalização dos custos já na parte do controle, certo? Então você não deve usar esse campo não, mas você alterando aqui, você pode ver, né, que o custo total vai aumentar. Então se aumentar de 50 para 100, vai passar para 2.700, obviamente. Então o custo fixo ele é levado em consideração para esse custo total, sendo o campo cost igual a actual cost mais remaining cost mais fixed cost. Bom, desse lado direito da sua tabela, nós temos imposto 1, imposto 2 e preço de venda. Nós pedimos para você personalizar esses campos para nós simularmos aqui um imposto sendo cobrado em cima do custo planejado para essa atividade, do baseline cost. Então você teria de 0 a 100%, de 0 a 100 no imposto 1 e imposto 2, e o preço de venda aqui calculado em cima disso. Por isso que é baseline mais isso dividido por 100. Né? Está multiplicando por... Na verdade, você tem aqui 1 mais isso. Tá ok? E isso aqui só que está dividido por 100. Então tem que ter mais um parênteses aqui. Porque é 1 mais a soma dos dois, por exemplo, 10% mais 20%, né? 30. 30 dividido por 100, 0,3. Então fica 1,3 vezes o baseline cost, então eu estou aumentando o baseline cost em 30%. É essa a ideia dessa fórmula. Bom, ok, não deu erro. Ok, agora nós temos, né, uma coisa maior do que tínhamos antes. Senão nós iríamos, se não botasse aquele 1, a gente ia diminuir, né, o custo planejado em vez do imposto aumentar o preço de venda. Bom, mas está tudo correto aqui, só faltou ver. Você usou roll-up soma, é isso mesmo, está correto. Anote aí, por favor, o número 20, esse número aqui. Bom, vamos passar para o modo seguinte, visão org. Então nós temos aqui uma série de informações, no caso a maioria aqui, os marcos, né? Essas reuniões de acompanhamento, elas são atividades, tá certo? Então elas precisam ser classificadas com o nível org também. Mas vamos tirar essa parte de cima. Você tem aqui mais um campo do tipo visão org. Dessa forma, nós podemos ver, deixa eu arrastar o custo total para cá, nós podemos ver quanto que cada parte da organização, cada nível da organização vai gastar nesse projeto. Nós temos, por exemplo, que é o nível org 1, né, o custo total do projeto, está nas mãos dele, então 1 milhão. Depois nós temos as gerências, né, que são essas, cada um com o seu valor. Enfim, podemos ir aumentando até chegarmos nas atividades especificamente, quantas que cada uma delas contribui aqui. O grupo que você criou, você deixou, quer dizer, no grupo, você deixou marcado essa opção de Show Summary Task. É interessante no caso de custo para ver, né, quanto que a summary ao todo gasta. Se você deixasse desmarcado, você teria somente as atividades no projeto. E repare o que aconteceu aqui. Está vendo que não é o mesmo valor. Isso aqui se deve, olha só, se eu incluir aqui o campo cost, você vai ver que o preço do projeto mesmo é esse.
aquele que apareceu lá agora. Porque antes você estava somando, como dizer assim, mais de uma vez, no caso mais de várias vezes, o custo. Você pegava a parte da atividade e somava com o do pacote de trabalho, que já tinha a atividade, depois do produto, que já tinha a atividade do pacote de trabalho, enfim, ia somando isso várias vezes e acabava gerando um valor muito acima, certo? Então é bom tirar, para custo é bom tirar. Deixa eu tirar daqui também. Pronto. Bom, verificado isso, a gente pode partir para os modos gêmeos, o 215 e 225. A única diferença entre eles é justamente do lado direito do timeline está um em mês e um em semana, como o nome deles já dizem. Então nós podemos acompanhar aqui o custo e o custo acumulado. Você acertou nos valores a serem incluídos, os detalhes aqui do lado direito do Task Usage. Nós podemos acompanhar esses gastos de forma mensal, nesse caso, cadê? Aqui, projeto grande, não acaba nunca. Pronto, acabou. Nossa, esse projeto dura quantos anos? Project Information vai até 2014. Interessante, um projeto realmente longo. Bom, e aqui o custo acumulado, né? Repara que não é um campo muito inteligente, mesmo depois de acabar os custos, ele continua somando zero, certo? Mas nós podemos ter uma noção aqui de quanto gastamos até agora em cada uma das atividades, inclusive com cada um dos recursos. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, em cada um dos recursos alocados. Em criar plano de risco, a Carla recebe só 200. Deixa eu pegar alguém que receba mais de uma vez. Aqui, por exemplo. Aqui, a Carla recebe 1.000, depois 800, depois mais 800. E eu posso ver quanto que ela está ganhando, a soma disso tudo. No final do processo, de não sei quantos anos, Carla ganhou R$ 54.800. E a forma como ela ganha está toda detalhada aqui, mensalmente. Passando para a semana, o nível de detalhe é muito maior e eu não vou nem me atrever a ver, já que seu projeto vai até 2014. Não tem muito sentido deixar aqui por semana essas informações, certo? Bom, prosseguindo, vou pedir para você anotar o número 75, 235, aqui no nosso documentação da dotação orçamentária. A partir desse modo, eu tenho que ver o seu pool de recursos revisado, que está aqui. Eu abro dessa forma e me deparo com uma lista de recursos. Eu vou dar uma olhada se o vínculo está ativo. Cadê? Lapso de memória, Resource Sharing, Share Resource. Então eu tenho esse arquivo aqui. Vamos ver se aqui eu tenho a mesma coisa. Usar recursos e do pool underline revisado. Ok. Volto no seu pool. Eu já comentei isso antes, né? Quando você tem espaço no arquivo que você manda pelo Moodle, o Moodle, por algum motivo, provavelmente de HTML, bota underline em tudo. Bom, Tools, Resource Sharing, Share Resource. Eu terei que tirar o de baixo. Pronto. Agora continua. Só para conferir. Está usando do pool underline. Tá certo. Bom, então, nesse pool você tem alguns recursos do tipo budget. Voltando aqui, são esses últimos, yes, esses três aqui. Esses recursos você alocou a linha 0, que você vem aqui no Tools Options e pede para aparecer. Muito bem. Essa alocação, o valor dela você faz diretamente nesse tipo de campo, que é somente possível de ser acessado pelo Task Usage ou Resource Usage. No caso não, somente Task Usage, porque tem a linha 0, né? Você vai alocar aqui que vai aparecer esses campos.
Então você diz esse valor digitando diretamente aqui. Você tem 1.200, 120 mil mais 20, dando 1.140 mil reais. Menor do que o que você tem aqui, que é 221 de custo. Então talvez você tenha que aumentar para suprir essa demanda. Deixa eu ver. 100, aqui tem que ser 100, então eu vou botar 110. E assim fica maior esse do que esse. Dinheiro entrando tem que ser maior que o dinheiro saindo, senão não vale a pena fazer o projeto, né? Não vou trabalhar para perder dinheiro. O esforço é a mesma coisa, tem que ser maior. Eu posso até copiar aqui e colar, que aí ficou igualzinho. Além de ser igual em valor absoluto, é interessante ser igual também ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu estou gastando 10 mil no primeiro mês, mas só estou ganhando 1.000. Depois eu gasto 19 e só ganho 1.000. No caso, eu tinha que somar, né? Aqui, 10 mil, quase 2.000, 19, 3. Em algum lugar, isso deve equilibrar. Por exemplo, aqui. Por quê? O cost, ele é definido ao longo do tempo pelas aquelas coisas que eu estou gastando, atividades que foram agendadas para acontecer no mês de junho, ou nós temos muitas atividades, ou as atividades que existem no mês de junho são muito caras, os recursos empregados aqui são caros, enfim, uma série de fatores fizeram o preço ficar dessa forma. Quando eu insiro aqui o valor 120, ele pega e tenta distribuir de uma maneira mais ou menos igual, né? Levemente caindo para as pontas. Por isso que ele sobe um pouco, se mantém mais ou menos, depois no fim deve cair. Nem tanto, mas cai um pouco. Tá vendo? Ele se mantém ali em 800, 900, 800, 900, nas pontas levemente achatado. Essa é a forma que o Project calculou isso. Certo? Bom, você fez o preenchimento aqui correto. Anote aí o número, deixa eu procurar, 6. Esse número aqui. E vamos para o nosso último modo, que é o 245. Deve estar aqui embaixo. Isso. Uso da dotação orçamentária, onde você classifica quanto investimento ou operação esses valores. No caso, os recursos. É o texto 23, né? O que você classifica. E nós temos aqui que deveria aparecer somente aquilo que não é igual ao material e que o custo não é igual a zero. Então, eu tenho aqui filtro. Esse filtro que você criou não é material e não é igual a zero. Então aparece work e cost, cujo valor seja maior que zero. Então você pode classificar, bom, deve ser quase tudo aqui operação, né? A não ser que tenha treinamento no meio do caminho. E nós chegamos ao fim da correção do exercício E7. Até a próxima. Tchau.